Que bom rever alguns rostos e conhecer também novos irmãos. E bem que me falaram, né, Alain? Talvez você já não conheça ou reconheça uma porcentagem da igreja. Isso é uma realidade. E a igreja do Senhor é assim. Ela está constantemente se renovando, invariavelmente se tornando celeiro para outros lugares, outros locais, e o reino de Deus vai assim crescendo e se espalhando. Meus irmãos, são quase 3 anos de história aqui, então eu prefiro ir direto para o texto, porque senão vamos gastar todo o tempo só trazendo algumas boas lembranças. Meus irmãos, essa semana, conversando com um pastor, amigo, ele me relatou uma situação que eu fiquei chocado. Ou eu não sei se eu fiquei chocado porque estou estudando os 10 mandamentos, e esse era o próximo, ou se eu fiquei chocado pela realidade da história, dos fatos que ele me contou, até porque às vezes tenho a impressão que muitos hoje em dia já não ficariam chocados. Mas ele me falou então sobre a história de uma família, uma mãe, membro da igreja dele, a filha, não lembro agora se era filha única, talvez não lembro, mas a filha dessa mulher, dessa irmã, lá por volta dos seus 15, 16 anos, filha então de cristãos, ela começou a namorar escondido, quer dizer, já está errado só nisso. Daí então foram descobrir que o tal rapazote era bissexual. Como é que é isso? E ela dizia, não, mas comigo ele é homem. Aquilo acaba se tornando um tipo de relacionamento que envolvia relações sexuais. E quando a mãe foi indagar, ela disse, não mãe, mas hoje em dia isso é muito comum. Eu não sei por que você está assim. Isso é muito normal. Muito bem. Sendo aquela mãe uma cristã, até onde me foi testemunhado, e ela, de maneira correta, disciplinou fisicamente. E o que aconteceu? Por muito pouco a mãe não acabou presa. Em contrapartida, eu ouvi uma outra história, também de um pastor, no caso foi com ele mora em Portugal. E primeiro dia de escola do filho dele, 5 anos de idade, menininho. Ele levou para a escola, então, primeiro dia de aula, né? E ele quis fazer aquela coisa, né? Chegar bem e chegar agradando ali os coleguinhas e coisa e tal. Então ele levou um presentinho para os coleguinhas. Então ele levou caneta para dar de presente para os colegas. E ele tinha canetas azuis e canetas rosas. E quando ele chegou na sala de aula, 5 aninhos, ele falou, as azuis são para os meninos e as rosas são para as meninas. E o pastor, né, relatando isso então no almoço, ele da porta ficou observando e a professora não gostou daquilo. E começou a chamar a atenção do menino e dizer que ali aquilo não funcionava daquela forma, que a coisa não acontecia daquele jeito. E ele diz que, por fim, o menino de 5 anos ganhou a discussão. Porque ele falou, tia, a caneta é minha. Eu dou para quem eu quiser. Honra o teu pai e a tua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor teu Deus te dá. Meus irmãos, os ataques e as investidas de Satanás com todo o seu povo, e veja que de maneira intencional não usa o termo potestades. Não que não haja potestades, mas parece que quando a gente usa apenas o termo potestade, parece que a coisa está muito etérea, está muito para fora. Né? Mas Satanás usa o seu povo, porque Satanás tem um povo que não tem aliança com o Senhor dos Exércitos. Porque o Senhor dos Exércitos promoveu uma aliança com um povo, através do seu Filho, Jesus Cristo. E uma autora de nome, eu talvez não consiga nem dizer esse nome dela, Anne Coulter, algo assim. Ela é uma das muitas pessoas que vão identificar os anos 60 nos Estados Unidos como aquela geração dos anos 60 que destruiu a família norte-americana. E ela vai dizer o seguinte, podemos não ter conseguido derrubar o Estado, mas a família era a mais próxima.
Conseguíamos acertá-la e acreditávamos que a família era o fundamento do Estado e também do estado mental coletivo. Realmente acreditávamos que a família precisava ser destruída para libertar o amor, que era a única coisa capaz de curar os danos causados quando o átomo foi dividido para liberar sua energia. E o primeiro passo para isso era nos libertarmos dos nossos pais. E me parece que tanto ela quanto toda essa turma conseguiu de fato entender que a maneira de destruir uma nação é destruir a família. E a maneira como os filhos vão destruir a família é desobedecendo os pais. Simples assim. De maneira simples. Bom, e aí temos o nosso texto de hoje, que vai ser resultado de muita coisa que aconteceu. Muita coisa. Eu vou tentar resumir aqui. Eles foram retirados do Egito. Lembram-se como que eles foram parar no Egito? A história de José do Egito. Espero que você conheça isso pela Bíblia e não pelo desenho animado. No capítulo 45 de Gênesis, José se reconcilia com os irmãos dele, depois de ter sido vendido, e aí ele vai se reconciliar com os irmãos. No capítulo 46, Jacó e toda a sua família descem, vão para o Egito. Então, toda a família de Jacó, todo Israel agora vai para o Egito. E no Gênesis 50, Jacó morre e depois José morre. E eles estavam lá no Egito. E no verso 24 do capítulo 50, José vai dizer aos irmãos, eu vou morrer em breve, mas, e veja o que José vai dizer, Deus certamente visitará vocês e fará com que saiam desta terra, para ir à terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Então, é assim que o povo chega lá, fica e se instala lá, inclusive com essa profecia, por que não dizer, de José, sobre uma próxima visitação do Senhor para tirá-los de lá. E o que aconteceu? Início de Êxodo. Êxodo capítulo 1 vai dizer, são esses os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó. E aí vem os nomes deles. E no verso 8 vai dizer o seguinte, nesse meio tempo levantou-se um novo rei sobre o Egito que não havia conhecido José. Ele disse ao seu povo, eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Vejam, precisamos usar de astúcia para com esse povo, para que não se multiplique, e para evitar que, em caso de guerra, ele se alie aos nossos inimigos, lute contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligir com trabalhos pesados. E assim os israelitas construíram para Faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Então o povo cresce e vai ser escravizado, né, no Egito. E aí vem a história de Moisés, Moisés é preservado, Moisés vai matar um egípcio, foge para o deserto, tem toda uma história, até que o Senhor, então, tendo ouvido o clamor do seu povo, ele chama Moisés e a cena da sarça, ela é emblemática demais. Porque quando Moisés vai dizer, quem eu digo que me enviou? E ele vai dizer, então, eu sou o que sou, diga que eu sou, te enviou. O que o Senhor estava dizendo e se revelando ali é o seguinte, você não me conhece e o meu povo já não me conhece mais. Vocês ficaram de gerações e gerações impregnados pelas divindades, pelos falsos deuses do Egito e misturaram a coisa toda. Portanto, vocês não têm como me conhecer enquanto eu não me revelar a vocês. Eu sou o que sou, ou eu sou o que serei, é a ideia de que vocês não me conhecem, mas na medida em que caminharem comigo e perceberem o que eu sou capaz de fazer, vocês vão ver quem eu sou. Esse é o ponto. E no final de tudo, o projeto de Deus é se revelar para o seu povo como um Deus que liberta, o Deus libertador. Bom, Moisés vai para o Egito e chega lá no Egito. Você tem uma cosmovisão na época, bom, até os dias de hoje, tem alguns bobos aí que acreditam em demônios territoriais. Isso não existe, tá, irmãos? Mas na época eles já acreditavam nisso, eles pensavam o seguinte, cada país, cada local tem uma divindade específica. Esse Deus da sarça, esse que se diz eu sou, ele pode até, de fato, ser um Deus, é possível. Mas no Egito, quem manda são os deuses do Egito. Então, por isso é que Deus simplesmente não insuflou no coração lá de Faraó para deixar o povo ir. Porque não era tão simples assim. Deus precisava, o Senhor precisava criar fé no seu povo. E para isso, o que ele decidiu fazer?
dar uma surra nos deuses do Egito, para provar que ele é o Deus de todos os lugares e que não tem Deus certo que segura ele, não. Então, tendo dado uma surra com as 10 pragas nos deuses do Egito, agora eles saem do Egito, a passagem do Mar Vermelho, você já conhece isso, e vão caminhar pelo deserto, até que, em Êxodo 19, tudo começa a ser preparado para um grande momento, para um momento que vai definir, na verdade, todo o povo, onde em Êxodo 19, Deus propõe uma aliança com esse povo, um pacto, e ele vai então promulgar uma lei. E veja o seguinte, não sei, talvez o que você pense sobre a lei de Deus, sobre as 10 palavras, os 10 mandamentos, mas o ponto é que desde aquele tempo, não é só depois de Jesus que a salvação é pela graça, não, meus irmãos. Desde aquele tempo, fica muito claro que o povo é liberto para cumprir. Sabe? Moisés não fez assim, chegou no Egito, levando as 10 palavras, os 10 mandamentos, deu na mão do povo que estava escravizado e disse, olha só, Deus mandou dar para vocês aí 1 ano e 6 meses. Se vocês cumprirem, ele liberta vocês. Foi isso que aconteceu? Não. O Senhor liberta da escravidão, e já contextualizando conosco, tá? E tendo te libertado da escravidão, não mais, no nosso caso, proposto por uma aliança pactual de lei, mas por uma nova aliança que envolve o sangue do Cordeiro, o qual iremos comungar daqui a pouco, tendo te libertado, ele diz, agora você pode cumprir. Agora você pode cumprir. Mas, pastor, eu não consigo cumprir perfeitamente. Nem eu. Por isso é graça. Porque o ponto é que todas as nossas faltas, toda a nossa quebra da lei de Deus, não é mais, ou não é, a base de relacionamento com o Deus Criador. Mas as nossas faltas, os nossos pecados, são escandalosamente perdoados em Cristo. É em Cristo. Muito bem. Eu iria ler alguns trechos de Êxodo 19, mas preferi não ler, para a gente ganhar tempo, e te convido a ler depois em casa. Mas vocês vão perceber o seguinte, quando entra no Êxodo 20, e começa então o texto que nós lemos, não é? Então falou Deus todas essas palavras, eu sou o Senhor teu Deus. Nós às vezes temos a impressão de que quem está falando aqui para o povo é Moisés. Mas não. Moisés vai falar com o povo lá em Deuteronômio, capítulo 5, quando a lei se repete para uma nova geração do mesmo povo. Aqui, o que eles estão ouvindo e o peso dessa cena, meus irmãos, o peso dos 10 mandamentos se encontra em você ler detalhadamente o capítulo 19. Quando vai dizer, tem toda uma regra, uma explicação para o povo, ó, fica para cá, não toca no monte, senão você vai morrer e tudo mais. E aí, o que acontece? Nuvens, fogo e relâmpago, e a voz do Senhor era como trovão. Então, quando eles começam a ouvir a palavra do Senhor, eles estão ouvindo do próprio Senhor como voz de trovão. Irmãos, até nós tremeríamos ali. Não é à toa que depois de tudo, na sequência, o povo vai chamar Moisés no canto e vai dizer assim, olha Moisés, fala lá você com ele, depois fale você com a gente, porque é meio assustador ter contato com esse Deus. Porque é com fumaça, com fogo, com um monte tremendo. O capítulo 19 vai dizer que a montanha tremia. Imagine isso, a montanha tremia. E aí, com voz como de trovão, eles começam. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te livrei da terra do Egito, da casa da servidão. E tendo delimitado e pontuado o porquê ele vai dizer o que vai dizer na sequência, ele começa com essa frase, ou com essa ideia aqui, para deixar bem claro, sabe, eu sou aquele da sarça, aquele que vocês estão conhecendo na medida que andam comigo. Eu libertei vocês. E tendo libertado, o que eu vou dar para vocês agora não é peso. Diferente talvez do que muitos até os dias de hoje ainda pensam sobre a lei do Senhor. A lei do Senhor, que os salmistas, em vários momentos, vão exaltar a lei e a palavra de Deus. Na sua lei medito dia e noite. A lei do Senhor é dada, então,
Por quê? Porque o povo foi liberto. A lei do Senhor é dada a nós como prova de amor, porque fomos libertos. Então hoje, pastor, ainda devemos cumprir os 10 mandamentos? Sem dúvida alguma, porque se trata da santa vontade do Senhor, uma vontade santa e imutável. O ponto é que nós devemos responder assim como os israelitas deviam responder e ao longo da sua história se perderam. E talvez alguns de nós podemos nos perder também. Porque ele devia responder como gratidão. Percebem isso? Não é uma tentativa de comprar uma passagem para o céu. Não é uma tentativa de arrancar um sorriso do rosto de Deus. Mas na verdade é porque Deus já está sorrindo, porque te libertou. Você olha para ele de volta e sorri. Você já viu esses vídeos engraçadinhos que tem assim, tu rola no Instagram? Eu ia falar Orkut, mas Orkut revela idade, né? Mas sabe aqueles vídeos de neném rindo, de criancinha rindo, sabe? Quando você vê aquela situação, um videozinho desse, no mesmo instante, você começa a ver qual é a sua reação. Você ri de volta? Você fica feliz e se alegra? Muito bem. Quando contemplamos um Deus que está sorrindo para nós, porque já nos libertou e está dizendo, ande comigo. Ande comigo. Inclusive, eu vou te dar a minha santa vontade para você saber como é andar comigo. E ele está sorrindo. Se de fato você contempla ele sorrindo, como que a gente deveria responder de volta? Sorrindo. Se alguém ri para você, você ri de volta. É ou não é? Muito bem. E aí então, ele vai dar todos os mandamentos, não dá para falar sobre os 4 primeiros agora, mas o 5º mandamento então se trata do que é conhecido como a 2ª tábua da lei. Então nós temos 2 tábuas da lei. Inclusive o texto vai dizer que Moisés desceu com 2 tábuas. Vocês lembram disso? Só que nós temos, às vezes, também a falsa ideia, né? uma ideia de que, assim, a primeira tábua da lei estava lá, os 4 primeiros mandamentos, e a 2ª tábua da lei, os 6 últimos mandamentos. Mas, na verdade, o texto de Êxodo vai dizer que a tábua da lei era escrita dos 2 lados, porque o que se tinha ali, na verdade, eram 2 cópias. Lembram-se? Aí depois os advogados de plantão podem até nos ajudar, mas me parece até hoje que se você tem pelo menos 2 testemunhas, o negócio fica mais válido, né? Fica mais certo, mais seguro. Pois é, Moisés ele está descendo com 2 cópias, frente e verso. É isso que ele está descendo. A primeira tábua da lei, ela apresenta uma relação vertical com Deus. Vocês lembram quando perguntaram para Jesus, mestre, qual o maior dos mandamentos? Lembram-se disso? E o que ele responde? Vocês lembram? Podem dizer, em voz alta? Ok. E o 2º mandamento? Como que isso resume? E ele diz, disso depende toda a lei e todos os profetas. Como que isso resume a lei e os profetas? Porque a primeira tábua da lei se trata de uma relação vertical, de uma relação entre o homem e Deus, ou entre Deus e o homem. Não tem outros deuses. Não faça imagem de escultura. Não use o nome do Senhor teu Deus em vão. Guarde um dia para santificar. Então a primeira tábua da lei tem a ver com isso, com o relacionamento do homem com Deus, relacionamento vertical. E a 2ª tábua da lei, ela tem relação agora, uma relação horizontal, do homem com o homem. Por isso, o 2º mandamento, amar ao próximo como a ti mesmo. Bom, a primeira tábua, ela começa dizendo o seguinte, não tenha outros deuses diante de mim. Não tem outros deuses. E ele abre, então, essas 10 palavras, marcando o seguinte. Sabe por que você vai quebrar? E deixa eu contar um segredo para vocês aqui. Sempre que pregamos ou estudamos sobre os 10 mandamentos, uma coisa tem que ficar clara. Você não cumpre. Eu não cumpro. E por isso, a humanidade está perdida, porque o ser humano não cumpre. Porque a lei de Deus é uma espécie de espelho, para que a humanidade olhe para esse espelho e diga o seguinte, eu não sou suficiente. Não adianta ficar tentando fazer boas obras, se eu não consigo nem deixar de cobiçar o iPhone do irmãozinho. Não adianta. Nós não cumprimos. Portanto, precisamos de alguém que cumpra.
E essa é a função da lei, como uma espécie de babá, de ama seca, como uma aia. É te pegar pelo bracinho e te levar para aquele que cumpre, Jesus Cristo. E a ideia aqui é que todos os 9 mandamentos serão quebrados porque você já quebrou o primeiro. Essa é a ideia. Agora, João Calvino, comentando isso aqui, ele vai dizer o seguinte: o primeiro fundamento da justiça é a adoração a Deus. Quando esta é derrubada, todas as partes restantes da justiça desabam e se espalham como os destroços de um prédio destruído e derrubado. Sem temor a Deus, os homens não preservam equidade e amor entre si. Por isso chamamos a adoração a Deus de início e o fundamento da justiça. Por isso a marcação do primeiro mandamento é tão importante. Só que aí entramos na segunda tábua da lei e que ela vai tratar então dessa relação horizontal, de um para com o outro. Você acha que é à toa essa segunda tábua da lei começar com honra o teu pai e a tua mãe, como abertura? Porque a segunda tábua da lei vai nos ensinar a amar o próximo. O Senhor abre aqui de um jeito para que fique muito claro. Os relacionamentos humanos começam sua organização pela família. Pela família. Quer aprender a como tratar os outros ao seu redor, a partir da vontade santa de Deus? É observando esse mandamento. Esse mandamento, abrindo então a segunda tábua da lei, nos ensina que amar o próximo começa em casa. Um comentarista bíblico chamado John Durham, creio que é assim que pronuncia, isso aí. Mas ele vai dizer o seguinte: assim como o relacionamento com Yahvé é o início da aliança, esse relacionamento entre pais e filhos é o início da sociedade. O inevitável ponto de partida para cada relacionamento humano. O primeiro relacionamento, além do relacionamento com Yahvé, que, segundo o Antigo Testamento, é o doador da vida, é o relacionamento com pai e mãe, que juntos são o canal por meio do qual Yahvé doa a vida. Irmãos, isso aqui é fantástico. O primeiro relacionamento se trata com aquele que é o próprio autor da vida. O segundo relacionamento, que vai definir uma sociedade santa, porque a ideia do Senhor é ter um povo santo, um povo de sacerdotes, um povo real, povo do qual começa a tomar forma e entrar em expansão a partir de Jesus Cristo, de maneira definitiva. Mas o que o autor está dizendo é isso: o Senhor é o autor da vida. E a maneira de você ter, então, uma sociedade, uma igreja, começa com um pai e uma mãe, aqueles pelos quais são ferramentas do Senhor para dar continuidade a essa vida. Nenhum outro relacionamento humano é tão fundamental, nenhum outro é mais importante do que o relacionamento de filhos e pais. Portanto, Deus quer que a família seja o nosso primeiro hospital, nossa primeira escola, nosso primeiro governo, nossa primeira igreja. Se não respeitarmos a autoridade em casa, não a respeitaremos em nenhum outro lugar. Todo relacionamento, uns para com os outros, começa com a honra dos filhos quanto a pai e mãe. E mais, o mandamento então vai para além da própria família, ou seja, além do próprio núcleo familiar. Esse mandamento então, meus irmãos, tem relação com honrar o passado, honrar a história. Esse mandamento, ele tem relação com relações de autoridade. Ninguém é filho de chocadeira. Minimamente, alguém pode até não conhecer seu pai ou sua mãe, mas teve que nascer de um pai e de uma mãe. Ou seja, não viemos do vácuo, mas viemos de alguém que o Senhor determina como primeira autoridade na sua vida. Uma autoridade que começa na família, mas se desdobra em construção de sociedade, em construção, meus irmãos, de reino, em construção de igreja. Irmãos, assim, na minha cabeça, inclusive, quando eu me refiro a reino, para mim, reino e igreja do Senhor é sinônimo. Estou falando da mesma coisa. Né? Um reino, uma igreja, um corpo que está se espalhando nessa terra como um vírus, mas um bom vírus. Ou quem sabe até, na verdade, um bom antivírus do reino das trevas, do povo de Satanás. Aí, pastor, está sendo duro, Satanás tem um povo. Leia a carta de João, o discípulo amado, e você vai descobrir isso. Que ou você está aliançado com o Senhor e é filho do Senhor, filho de Deus,
ou é filho de Satanás, tem prazer em fazer as vontades do seu pai. Então, meus irmãos, esse mandamento fala sobre quem tem mais peso, por exemplo, numa opinião ou até numa tomada de decisão. Esse mandamento tem a ideia, ou significa, que eu reconheço que tenho uma origem que eu recebi dos meus pais, dos patriarcas, de uma nação. Trata-se de um mandamento que se apresenta como uma âncora da sociedade, ao unir os filhos e os pais numa continuidade de fé. A honra devida, o respeito devido aos pais, tem tanto peso e consequências que, veja, ao ser colocado como a proposição que abre a segunda tábua da lei, coloca no mesmo pé de igualdade o seguinte, atenção a isso: não honrar os seus pais é uma afronta direta ao próprio Senhor Deus. É uma afronta a Ele. Não é simplesmente algo que você incomodou ou gerou, sabe, com seu pai ou com a sua mãe. Mas é diretamente uma afronta ao Senhor, que colocou este mandamento abrindo as regras de relações humanas, dizendo, começa em casa, tem que começar em casa, não é na escola, não é nem mesmo na igreja local, mas é na sua casa que seus filhos, quem sabe até sobrinhos, que de repente a família nem cristã é, mas pode experimentar da graça no seu lar, possam vir a aprender que a relação santa do Senhor entre seres humanos começa em casa. Diante disso, meus irmãos, eu faço a seguinte afirmação quanto a esse texto. O quinto mandamento nos chama a honrar nossos pais e, através dessa prática, construir famílias que reflitam a glória de Deus em o nosso mundo atual. É disso que se trata. Sabe por quê? Porque era exatamente essa a função do mandamento para o povo recém-liberto de Israel. Eu não sei se é o seu caso, mas eu já ouvi história de gente dizendo o seguinte: não, eu tenho que honrar meu pai e minha mãe, porque eu não quero morrer cedo. Meus irmãos, voltemos para o contexto. Povo liberto, terra prometida, estão caminhando, leis da liberdade, vocês foram tirados dos deuses do Egito. São 400 anos de homens e mulheres, e jovens e crianças, que se perderam em meio a tantas divindades e precisam voltar a conhecer o Deus de Abraão, e são então libertos e convidados para essa caminhada de liberdade, para entrar aonde? Na terra prometida. Logo, esse texto em si, ele não tem exatamente uma conexão com a ideia de que não é para você morrer cedo. Vamos ler o texto de novo? Não sei se você atentou para esse detalhe. Honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os seus dias. Onde, meus irmãos? Na terra que teu Deus te dá. Opa! O que Deus está instituindo aqui? Se a gente ler o capítulo 19, a gente vai ver que Deus propôs uma aliança, aí o povo aceitou. Tendo aceitado, há todos os preparativos, e aí é dada a lei. E eles estão se preparando para ir para a terra prometida, Canaã. Lógico, esse povo aqui, os irmãos, para quem conhece a história, sabe que esse povo aqui é povo difícil, dura serviço, vai ter que morrer ali praticamente todo mundo, né? Vai sobrar ali uns 3 só. E uma nova geração vai ter que vir. Mas o ponto é, estamos em aliança e eu estou levando vocês para uma terra. Eu estou levando vocês para a minha terra. Vocês querem ter vida longa na minha terra. E percebam então que a ênfase do mandamento muda. A ideia aqui não é mais viver 90 anos. A ideia aqui é pactuado com o Senhor e tendo a lei dele de fato cumprida, você estará seguro longamente com ele. Fez sentido isso para vocês? Espero que agora nenhum de vocês esteja pensando, caramba, aguentei aquela chata para nada. Então não era para viver? Não era. Lógico, meus irmãos, uma vida de obediência e honra aos pais também terá, num certo nível, num certo sentido, uma relação de uma vida tranquila, quem sabe até uma vida longa. No entanto, também não significa que alguém que morre cedo era porque desonrava os pais.
A regra não é essa, e o ponto não é esse. O ponto é o seguinte, e talvez de uma certa forma podemos até afirmar, o povo foi destituído da sua terra num determinado ponto da sua história, porque quebrou muita coisa. Mas, se talvez tivesse honrado a fé dos seus pais, as instruções dos seus pais, mantido aquilo que o Senhor deu para os seus pais, talvez a história poderia ser diferente. O ponto é que hoje nós vamos ser convocados à mesma regra. No entanto, o permanecer nessa terra não está mais conectado com as nossas obras. Quem nos garante vida longa na terra que o Senhor, nosso Deus, nos dá? Digam em voz alta: Jesus Cristo, o Senhor. Nele estamos seguros. No entanto, a regra continua valendo. Porque Jesus está dizendo, muito bem, eu estou formando uma família. E eu vou instruir você. E você tem que instruir os teus filhos. Para depois não chorar. Para depois não chorar. Então, meus irmãos, é importante que aquele povo, era importante que eles honrassem os seus pais, para que a terra que eles estavam recebendo fosse preservada. Cumprindo assim os mandamentos do pacto, eles não seriam expulsos da terra. Do que se trata aqui honrar? A ideia aqui, meus irmãos, o termo ele tem uma relação muito próxima, para não dizer talvez a mesma, com glória, majestade ao Senhor. É um reconhecimento de peso, de importância de alguma coisa. Nesse contexto, significa que as pessoas dão o devido peso ou respeito à posição de autoridade. No caso aqui, seus pais. Mas, novamente, se você quebra dos seus pais, você quebra do Senhor, porque o Senhor deu autoridade para eles. Significa dar-lhes o reconhecimento que eles merecem pela autoridade que Deus lhe deu. Honrar significa respeitar, estimar, valorizar e apreciar pais e mães como dádivas do Senhor. E percebam que interessante, mesmo claramente no decorrer das Escrituras, chegarmos à compreensão de que o marido, o pai, ele é o cabeça espiritual do seu lar, o condutor da família. Já vemos isso, na verdade, a partir de Adão e Eva. Mas o mandamento, ele faz questão de dizer, é pai e mãe. São os dois. Não é só um. Muito bem, o que seria então não honrar os pais? Seria desprezar, desdenhar dos seus conselhos, da sua fé. E quem fizesse isso, meus irmãos, inclusive, corria sério risco de morte. Depois vocês leiam Levíticos, capítulo 20, verso 9, e Deuteronômio 21, onde é apresentado o caso de apedrejamento. Olha só. Se alguém tiver um filho costumaz e rebelde, que não obedece à voz do seu pai e à de sua mãe, e ainda castigado não lhes dá ouvidos, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade, à sua porta. Então todos os homens na sua cidade o apedrejarão até que morra. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Todo Israel ouvirá e temerá. Já pensou, irmão? Trazer aqui para o conselho. Mas claro, guardadas as proporções, essa é a regra. Essa é a regra. Inclusive, se você não está conseguindo disciplinar o seu filho em casa, ele é rebelde, traz para o conselho. Deixa na mão dos irmãos. Bom, pais e mães, então, pais e mães, figuras de primeira autoridade. Nós vemos então aqui, meus irmãos, olha só, que nós temos um povo, né, que está sendo moldado, está entrando no conhecimento do Senhor, e que a estabilidade desse povo, a permanência desse povo e a própria segurança da nação, a gente tem a segurança nacional aqui, vinculados a uma ordem para que pais sejam pais e não amiguinhos dos seus filhos. A segurança da nação está nas mãos dos pais. Irmãos, eu sei que os pais gostam muito desse mandamento, né? Tem outro também que vai dizer, pais, não irritem seus filhos, né? Às vezes a gente esquece desse, mas esse é para um outro sermão, um outro dia. Mas aqui, meus irmãos, tem um pressuposto aqui. Tem uma meta-afirmação, uma outra afirmação por trás dessa aqui. Qual é? Pais, e é isso que o mandamento também está dizendo. Porque, num primeiro momento, ele está falando com os filhos, mas ele está falando com os pais também. Pais devem ensinar os seus filhos. Pais devem ensinar os seus filhos. Os pais são os responsáveis diretos pelos oráculos do Senhor serem passados de geração em geração no seu lar.
na sua casa. Nós temos então 3 esferas de autoridade aqui em nossas vidas. A primeira, a família. E talvez alguém pode perguntar, mas pastor, como é que eu lido com pais injustos? Pais que não têm aliança com o Senhor? Como é que lida com isso? Meus irmãos, se um pai, mãe, ou uma autoridade que seja te mandar, te induzir, te ensinar a pecar, os filhos devem respeitosamente desobedecer, porque essa lei e essa regra está vinculada à liberdade do Senhor e tem relação com a santidade que Ele deseja para o seu povo. E nós temos alguns textos para reforçar a afirmação. Atos capítulo 5, verso 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Então, o que eu devo honrar nessas autoridades vai ter relação direta com a fé de aliança que essa autoridade tenha com o Criador. E se ela não tem essa fé, essa aliança, e pior, intencionalmente me leva ou me manda pecar, respeitosamente, eu digo não e desobedeço, porque tem que obedecer a Deus e não a prefeito, governador, presidente ou pai e mãe ímpio. Outro texto, Mateus 10, isso aqui é demais. Jesus falando: não penseis que vim trazer paz para a terra. Não vim trazer paz. Você achou que Jesus veio trazer paz? Ele está dizendo aqui que não. Mateus 10, 34, se você quiser, em diante, se você quiser depois, anota aí para tu ler depois o texto todo. Jesus está dizendo: não vim trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os de sua própria casa. E aí Jesus, ele vai delimitar a regra. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la. Quem, todavia, perde a sua vida por minha causa, achá-la. Achou que isso aqui é radical? Irmãos, radical é, sendo inocente, se oferecer para morrer no seu lugar, miserável pecador, nu, numa cruz. E isso é radical. O resto não é radical. Me lembro de uma ilustração que o pastor Tim Keller, que já se encontra no Senhor, conta, em que após um sermão, uma senhora foi procurá-lo na saída e ele naturalmente perguntou como havia sido o texto para ela, como aquilo ressoou no seu coração, e ela disse que ela nunca tinha entendido o evangelho como entendeu naquele domingo, em que Jesus é aquele que fez absolutamente tudo para que ela fosse salva, e que ela não tinha participação nenhuma no processo de salvação. E aí ele perguntou: e o que você achou dessa história? Ela falou: pastor, eu fiquei com medo. Por que você ficou com medo? Porque quando eu achava que eu tinha alguma participação nessa história, eu achava que Deus tinha limite. Eu achava que Ele podia me exigir alguma coisa até um certo ponto, porque eu tinha a minha parte. Então, se eu fizesse a minha parte, agora ele cumprisse a dele. Mas quando eu descobri que, na verdade, eu não tenho participação nenhuma na minha salvação e que ele fez absolutamente tudo, isso me fez entender que ele tem o direito de me exigir tudo. Tudo que ele quiser. E eu não posso negar nada. O evangelho é assustador. O evangelho é desafiador. Jesus, aqui nesse texto, ele então reivindica um amor, veja, superior ao dos pais. Sabe o que isso significa? Sabe por que ele pode fazer isso? Por que ele está exigindo um amor acima do amor aos pais? Porque ele é Deus. Porque ele está acima dos pais. É por isso que ele tem autoridade para fazer isso. E filhos que, porventura, não foram criados no lar cristão, estariam ele em desvantagem espiritual? Porque não teve ensinamento? Sim. Estão em desvantagem espiritual. Sempre sofremos danos pelos pecados dos outros, inclusive de pais que não possuem aliança. Inclusive, meus irmãos, pior do que não possuir aliança, é possuir a aliança e não honrar a aliança estabelecida. Enquanto escrevi esse texto, eu me lembrei de um batismo
de um bebezinho, filhos de cristãos. Irmãos, como eu me arrependo até hoje de ter feito aquele batismo. Me arrependo terrivelmente. Se eu pudesse voltar no tempo, eu diria para aquele Alan lá no início do ministério, não batiza. Por quê? Porque esses pais aí não valem nada. Porque eles não vão honrar a aliança. Porque eles não vão ter prazer na lei do Senhor. Porque eles não vão honrar o dia do Senhor. Porque eles não vão ensinar o menino. E se tem uma coisa que é certa nessa vida é a seguinte: os seus filhos irão sempre amar o que você ama. Então não tente ensinar uma coisa que você mesmo não vive, porque eles te conhecem. Eles sempre irão aprender a amar o que você ama. Eu me arrependo daquele batismo, porque pior do que não ter aliança é ter aliança e não honrar. No entanto, até mesmo esses que fizeram parte de uma família que não tinha aliança, e que de uma certa forma sim, estavam em desvantagem. De uma certa forma sim. No entanto, pelo sangue da nova aliança, esses, ou pode ser um de vocês, não sei se é o caso, você é chamado por Deus para viver uma nova história e constituir família agora enraizada na aliança. Seus pais não tinham aliança, você teve uma vida louca. Pastor, eu tenho que honrar a vida louca dos meus pais? Não tem que honrar a vida de pecado ou as loucuras que eles faziam e você acabou aprendendo e amando aquilo. Não, você tem que continuar respeitando e até mesmo amando. A Bíblia não diz que temos que amar nossos inimigos? Os pais não são, bom, alguns, né, não chegam a ser inimigos. Mas tu tem que amar. O ponto é que, chamado pelo Senhor numa nova aliança, você agora vai constituir e construir família. Começando, sabe, uma nova história. Uma nova geração. Reino do Senhor se expandindo. Por meio da obra de Cristo e ação do Espírito, Deus Pai adota órfãos como membros da melhor e mais importante família de todas, a saber, a família de Deus, a família da fé. A palavra do Senhor dá a cada filho de Deus esta promessa, Salmo 27:10. Se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Por isso o convite do Evangelho é sempre para essa aliança. Não importa o que foi feito para trás. Não importa a construção histórica familiar. O que importa é a nova vida a partir do Senhor Jesus Cristo dentro da família de fé. A saber, a igreja do Senhor. Eu iria tratar sobre mais um ponto que tem relação com o núcleo familiar ou família como um todo. Mas apenas rapidamente. Temos que lembrar de Gênesis capítulo 2. Quando ali você tem um mandamento que parece diferente. Na criação, Adão e Eva, e o Senhor vai dizer o seguinte: por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando os dois uma só carne. A ideia aqui, meus irmãos, é que para haver nova família tem que haver uma ruptura. Sabe, talvez um de nós até já possa ter dito para o pai ou para a mãe: eu não sou você. Porque de fato não é. Há a necessidade de uma ruptura e a construção de uma nova família a partir de um homem e uma mulher. E veja que o texto não diz dois homens e não diz duas mulheres. É um homem e uma mulher se tornando uma só carne e a partir daí constituindo família. No entanto, o ponto é que a fé, o amor, a lealdade dos seus pais para com o Senhor deve continuar sendo um fator de influência na sua vida e na sua família. O que para nós pais, então, coloca a seguinte questão: eu estou ensinando isso ao meu filho ou à minha filha, porque há de chegar um momento em que ele vai encontrar um menino, uma moça, a moça, um menino. E ali constituirão nova família e você já não terá mais autoridade sobre ele ou sobre ela. Mas será que essa nova família vai manter a fé dos seus pais? O quanto você está empenhado nisso? Irmãos, falamos sobre a família como esfera de autoridade, e eu teria mais 2 pontos. Eu vou apenas falar sobre eles, que vocês tenham essa ideia, essa noção. Talvez na plantação esse sermão vire 2 sermões, eu não sei. Mas o segundo é a igreja, que tem relação agora de fato com os irmãos que levaremos
para sempre. Os irmãos que o Senhor coloca em nossas vidas para exercermos tudo que vem de bem e de bom do Senhor, como, por exemplo, paciência, às vezes, uns para com os outros, mas amor também, misericórdia, longanimidade, uma esfera agora espiritual, mas não menos real e não menos prática, onde fazemos verdadeiros filhos na fé, como o apóstolo Paulo vai falar sobre Timóteo, por exemplo. E a terceira esfera seria o Estado, porque a humanidade se perdeu, porque todos querem quebrar a lei do Senhor. Há uma esfera de autoridade do próprio Senhor quanto ao Estado. No entanto, importa obedecer a Deus, não ao homem. E ao Estado eu honro aquilo em que vai tocar na graça comum, o que vai tocar na justiça, o que vai tocar no que é verdade de fato, mas ao mesmo tempo nos colocamos como voz profética do Senhor denunciando o ardil de Satanás, que tem utilizado, então, o Estado de fato ele quer acabar com a família da aliança de Deus na terra. A gente percebe isso, não precisa dar aqui tantos exemplos. E para acabar com isso, o empenho dele vai ser acabar com as famílias cristãs. E veja, estou falando do Estado, talvez fique parecendo um ente, um ser. Me lembro, inclusive, quando estudávamos Apocalipse, de alguém dizer para mim, mas Alain, isso cheira a teoria de conspiração, né? Como se o Estado fosse um ente com tentáculos, um ente senciente. Eu falei, meu irmão, já ouviu falar em Satanás? Lógico que o Estado não é um ente, um ser, mas se a ideia de teoria de conspiração, há uma conspiração de fato, mas não é uma teoria, uma conspiração maligna, que há de usar uma sociedade corrupta, que odeia a Deus, e que odiando a Deus odeia o próximo, e que vai tentar acabar com as famílias, porque claramente, novamente vimos aqui no texto, o relacionamento santo entre seres humanos começa com família. E Satanás, com seus tentáculos políticos, vai tentar destruir a família. Olhem, por exemplo, para a Venezuela. Assisti recentemente um documentário, mas em que ele vai dizer o seguinte: o que acontece na Venezuela começa com o cerceamento, o ataque, a retirada da liberdade de expressão. Na sequência, família. E por último, propriedade privada. Ou seja, o sujeito lá perdeu a fala, depois perdeu a família, perdeu a fala, ou seja, não pode mais ser arauto, não pode mais denunciar, agora perde a família. E por último, propriedade, no final do mês o Estado se torna um Deus. Diante disso tudo, meus irmãos, precisamos manter a nossa fé, manter o nosso alicerce bíblico e sempre nos lembrando, porque nós nunca podemos perder isso de vista, que o nosso relacionamento com o Senhor não tem mais por base se eu erro ou se eu acerto, mas tem como base o Senhor Jesus Cristo, que foi o Filho perfeito e que não quebrou nenhum mandamento, nenhuma lei. O Senhor Jesus honrou seus pais. Lucas 2, Jesus desceu com eles para Nazaré e era-lhes submisso. Jesus honrou o seu Pai Celeste. João, capítulo 4, verso 34, Jesus lhes declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Ou Filipenses 2,8, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Meus irmãos, algumas aplicações rápidas, e caminhamos para a finalização. E eu vou selecionar as aplicações aqui. Deve ter umas 15. Eu vou falar só 2 ou 3, tá bom? O risco do casamento misto. Ah, pastor, sou um cristão protestante, evangélico. Comecei a namorar uma moça que não é protestante evangélica. Eu estou errado? Está em pecado. Não existe namoro evangelístico. Pior ainda é casar. Não existe casamento missionário. Meus irmãos, eu não sei se é o caso aqui nessa congregação, mas pelo menos na plantação lá é o caso. Pessoas que casaram
com outras pessoas que não eram da mesma fé, da mesma aliança. E essas pessoas, posteriormente, vieram a uma conversão. Irmãos, isso é ato de misericórdia, de piedade do Senhor, porque quando a história é completamente diferente, completamente diferente. Neemias capítulo 13 diz o seguinte, profeta Neemias restaurando Israel: vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas, e seus filhos falavam metade das palavras na língua de Asdod ou na língua do seu respectivo povo, mas não sabiam falar a língua dos judeus. Começaram um relacionamento que pode se desdobrar num casamento. Irmãos, primeiro que também não existe namoro recreativo. Então, se vai começar a namorar e não tem pretensão de casar, também está pecando. Porque namoro não é recreação. Então, se há um namoro que pretende-se chegar ao casamento. E chegar, então, ao casamento com alguém que não é da mesma aliança do Senhor, vai fazer com que os seus filhos falem mais a língua de lá do que a língua de cá. Não brinque com isso e oriente as pessoas a não brincarem com isso. Neemias vai dizer: eu os repreendi, os amaldiçoei, espanquei alguns. E alguns que... Me lembro de um rapaz recém-convertido na plantação, que coisa de 3 meses que eu batizei ele me vem com história de que estava namorando uma moça de fé kardecista. A minha vontade foi de bater, assim como Neemias, bíblico. Eu queria bater nele. E eu falei para ele tudo o que ia acontecer. E falei para ele: quando isso acontecer, porque vai acontecer, você me procura. Não se afasta da igreja, não se afaste da fé. Você me procura, porque vai acontecer. Não demorou um mês. Graças ao Senhor, passou um vento e levou ela. E ele ficou arrependido. Ficou no Senhor. Ele diz: espanquei alguns deles e arranquei os seus cabelos. E os fiz jurar em nome de Deus, dizendo: não deem mais as suas filhas em casamento aos filhos deles, nem escolham mais as filhas deles para os seus filhos ou para vocês mesmos. Não foi por causa disso que Salomão, rei de Israel, pecou? E por aí vai. Então há desvantagens espirituais para a sua prole, para a sua herança, para o seu nome nessa terra, se houver insistência em casamento misto, de fé diferente. Uma segunda aplicação rápida: da mesma forma que se deve honrar os seus pais, honre os oficiais de sua igreja, pastores, presbíteros, diáconos, aqueles colocados pela mão do Senhor para cuidar de você, e às vezes até para puxar o teu cabelo, enquanto eles se mantiverem fiéis à Escritura. E como eu vou saber se eles estão se mantendo fiel à Escritura? É porque você tem que se manter fiel à Escritura também, para perceber se aquele líder espiritual está se mantendo. Honre as autoridades constituídas por Deus. Seja uma voz profética, denuncie seu pecado, se houver pecado. Agora, quer ser de fato um verdadeiro rebelde, sabe, anti-ideologias que sejam quais forem. Você quer ser um verdadeiro rebelde, você quer ser aquele que está na linha de frente da batalha. Cuide de sua família. Você vai ser um verdadeiro rebelde ao conduzir os seus nos caminhos do Senhor. Haveriam mais 13 aplicações, mas vamos fechar aqui hoje, trazendo essa lembrança. Talvez um resumo do todo aqui. Foi dada essa lei para Israel, para que Israel não perdesse os seus filhos. Foi dada essa lei para nós, porque o reino do Senhor está em expansão. Aqueles que podem ter filhos, mas ainda estão com medo, não tenham medo. Tenham filhos, para a glória de Deus. E planeje a educação, a vida na fé, a vida familiar. Porque, em algum momento, em alguma medida, o Espírito Santo do Senhor há de tocar naquele coração. E mais um será batizado para a glória de Deus. E a família do Senhor continuará em plena expansão. O reino de Jesus não é desse mundo. Nós não vamos transformar esse mundo. Nós somos o sal que está retardando o apodrecimento. E eles estão tentando nos calar. E eles estão tentando destruir as nossas famílias. Nos coloquemos como linha de frente, nos importando muito mais com forma de vida e ensinamento familiar do que com discussões tolas de internet. Amém? Amém.